Olá, alunos! Assistiram o vídeo da Turma da Mônica que a professora postou antes desse vídeo? Cuidado com o patrimônio público. Esse aqui. Assistiram? Nele mostra a Mônica conversando com Cebolinha sobre as pessoas que não respeitam os bens públicos, que pertencem a todos nós, que pertencem a todos. Esse é o tema da nossa atividade de Geografia da aula 20, conhecendo os espaços públicos e privados. Já fizemos uma atividade sobre esse assunto, então vamos retomar e relembrar quais são as principais diferenças entre os dois. Belezura? Então, vamos lá. O espaço público é aquele de uso comum e posse de todos, ou seja, pertence a todos nós, como praças, parques, as praias, os hospitais públicos e as escolas públicas, como a nossa. A manutenção desses espaços é responsabilidade do município, estado ou união. Isso quer dizer que o governo tem que cuidar, mas isso não significa que nós podemos ir nesses lugares e o quê? Pichar, jogar lixo no chão, como foi mostrado no vídeo da Turma da Mônica. Nós não devemos fazer isso. Se todo mundo colaborar para cuidar desses lugares públicos, todos saem ganhando. Então, nós devemos conservar também, ajudar a conservar. Os espaços privados são de propriedade de pessoas ou empresas, ou seja, casas, lojas comerciais, escolas particulares, shopping centers ou hospitais particulares. Os responsáveis pela manutenção e preservação desses locais são os proprietários. Alguns espaços privados nós podemos frequentar no horário de funcionamento, sem precisar pagar nada, como os shoppings e os bancos. Há outros lugares que nós frequentamos, mas nós precisamos pagar o ingresso, como os cinemas e o circo, ou como academias e escolas particulares. Precisamos pagar uma mensalidade para ter o direito de frequentar esses lugares. Agora que nós já relembramos quais as diferenças entre espaços públicos e privados, vamos responder as questões da atividade. Bora lá! Pega a apostila, abre na atividade de geografia e primeira coisa, a data, né? 16, hoje é dia 16 do 11 de novembro de 2020, segunda-feira. Aqui no começo tem um texto sobre os espaços públicos e privados, então você irá ler novamente com o adulto que te ajuda ou a pessoa. Aqui nós temos algumas imagens de espaços privados, né? Casa, lanchonete, piscinas,
Na outra página, nós encontramos falando sobre os espaços públicos, lembrando que escola tem escola pública e tem a escola privada também, né? Aqui, ó, tem um parque, aqui também uma praça, tem um textinho para vocês lerem. E aqui nós temos um compreendendo significados. A primeira palavra é proprietário, que possui algo, que é senhor de qualquer bens. O proprietário é o dono, né? Então, se tem um carro, existe o dono daquele carro, daquela casa. Ele é o proprietário. Manutenção, ato de ou efeito de conservar-se, conserva. Manutenção é cuidar, né? Então, se eu tenho uma casa, eu preciso manter ela, né? Fazer a manutenção, pintar os muros, limpar, isso é manutenção. Preservação, conjunto de ações que tem por objetivo a integridade de algo. Defesa, salvaguardar. Então, o que é preservação? Então, é cuidar também, né? Se eu tenho um parque e eu não jogo o lixo no chão do parque, eu estou ajudando a preservar. E governo é o sistema de estrutura política do Estado, né? O governo, ele tem várias ações, ele que é o responsável pela manutenção dos espaços públicos. Então, esse é um sistema de estrutura, de organização. Aqui nós temos o link de acesso que foi do vídeo da Turma da Mônica, que a professora colocou para vocês assistirem antes deste vídeo. E nossa primeira questão é para você identificar no caça-palavras os locais privados, onde proprietários são responsáveis pela manutenção. Então, ó, tem duas imagens que são as dicas. Então, ó, que imagem é essa? É o quê? É de uma casa. Então, ó, o que eu indico fazer primeiro, antes da criança procurar, faça uma linha e peça para ela escrever a palavra casa. Casa. Então, aqui, o que que é? É uma loja. Então, escreva embaixo, loja. Depois que ela escreveu, peça para ela encontrar. Lembrando, crianças, que casa você irá pintar de uma cor e loja outra. As letras têm que estar juntinhas. Elas podem estar na horizontal, que é assim, ou na vertical, em pé. Uma letrinha embaixo da outra, tá bom? Pinte o quadrado inteiro e não só um rabisco e pronto. Vamos fazer com capricho a atividade. A questão 2 é um pouco mais complicada porque ela precisa completar o nome desses espaços com as consoantes que estão aqui. O que a professora fez? Que eu acho que seria melhor para os que provavelmente terão mais dificuldade para preencher. Então, ó, eu escrevi novamente as consoantes, só que eu coloquei a quantidade certa que eles irão usar. Então, ó, em todas as palavras tem duas M's, duas letras C, uma R, uma C cedilha, duas P's, uma Q, uma L e uma D. Por quê? Conforme ele for preenchendo, peça para ele ir eliminando, porque daí fica mais fácil para ele encontrar qual que é a letra correspondente, que é a daquela palavra, tá bom? Então, essa é a minha dica para vocês fazerem para ajudá-los. Então, é importante fazer, vocês verão que será mais fácil para eles. Então, ó, a primeira palavra é mercado. Me. Qual dessas letras, quando eu falo ela, eu fecho a boca, ó. Me. Eu fecho e abro. Da família do me. Qual que é? Encontrou? Peça para ele fazer um X e marcar aqui. Do. Qual que é o K? K, eu abro a boca, ó. K, cu. Qual que é? Do. Qual que é, hein? De. Podem ir fazendo essas dicas. E, como nós sempre fazemos, depois, após preencher, copiar a palavra embaixo. Agora vem praça. Então, ó,
Não é a primeira, é a do meio. Qual a letra que nós enroscamos, ó? Ela é pra. Qual será daquelas letras que coça a garganta, faz um pra? Sa. Qual será essa letra aqui que vem antes da vogal que faz um sa? Será que é a M? A C? A R? C cedilha? P? Q? L? D? Qual será que faz o som do O? Sa. Então, pensa, preencheu, copiou embaixo. Hospital, ó. Os. Pi. Qual daquelas letras lá das consoantes, quando eu falo pi, eu fecho e abro a boca, ó. Pá, pé, pi. Qual é? E a última, ó. Tal, tal. Qual será, hein, que eu enrolo a língua? Quando eu falo essa letrinha aqui, eu coloco a língua lá no céu da boca. Então, vai lá, leia qual que é. Quando você descobrir, é só copiar a palavrinha completa depois. Cinema, si. Lembra daquela letrinha que quando vem antes do i faz o som da cobra? É o si. Ma. Olha, é uma letra que fecha a boca. Qual será daquelas lá? Cinema. Achou? Copiou embaixo para treinar a escrita. E a última é pá. Que. Pá. Qual que será, hein? Do pá. Pé. Pi. Que. Par. Que. Que. Já falou o nome da letra aí, hein, para colocar. Completou, preencha embaixo. Então, fale devagar e vai lá. Conforme você for preenchendo, achando, você faz um X para eliminar as letrinhas que já foram, ok? Essa é a dica da Pro. Temos a número 3. Veja as imagens. Então, você irá olhar a imagem. E o X você irá fazer para o espaço públicos. E uma bolinha, um círculo para os espaços privados. Então, eu tenho aqui, ó, parque. É privado ou público? Eu vou fazer aqui dentro, X ou o círculo. Casa é o quê? Hospitais. Opa, peraí. Se o local pode ser tanto privado quanto público, eu irei fazer o quê? Olha a dica aí. Aqui são parques, né? Cinema e, ó, supermercado. Então, pensa aí, vê o que é público e o que é privado. Lembrando que privado, né, tem um dono, o público, o governo que cuida, mantém. E tem um aí que podem ser duas coisas, tanto privado quanto público. Então, eu vou fazer o quê? Né? Eu posso, se ele pode ser duas coisas, eu terei que fazer o X e a bolinha nele. Então, pensa aí, cuidado. Boa atividade, qualquer dúvida, Pro está à disposição, é só mandar um áudio. Beijos, beijocas, até mais tarde.